3 homens foram presos suspeitos de invadir uma farmácia em Vespasiano e roubar R$35 mil em canetas emagrecedoras. Os caras entraram e levaram essas canetas. Os medicamentos caros estão na mira dos ladrões. Há quadrilhas que estão se especializando nisso. A repórter Micheline Kubitschek está ao vivo aqui comigo com outras informações. Ô Micheline, boa tarde, bem-vinda. Como é que eles foram pegos? Oi, Laí, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Eles foram pegos numa ação rápida da Polícia Militar que deu essa resposta à sociedade a esse roubo que foi cometido com ameaça ali aos funcionários dessa farmácia, é uma grande rede de farmácias. Esse roubo foi em Vespasiano, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, e as câmeras de segurança, claro, flagraram toda a ação desse trio de criminosos. Quem está aqui comigo é o sargento Marco Túlio, que estava aí nessa ocorrência. Sargento, mostra, as imagens são muito claras que eles já entraram com aquela intenção mesmo de assaltar, com a arma em punho. Muito boa tarde, como que foi? Pois bem, essa informação chegou pra gente no período da tarde, dando conta aí que ocorreu esse roubo, né, na parte da manhã, logo no momento da abertura dessa drogaria. Essa informação chegou pra gente juntamente com as câmeras de segurança, né? E a gente conseguiu, através de um hercúleo, trabalho de insistência, identificar os indivíduos. A ação deles foi dessa forma. Eles, logo na abertura, né, no momento da abertura da farmácia, já chegaram e abordaram o fiscal, né? Intimidando com a arma de fogo e levaram todos os funcionários para os fundos dessa drogaria e já exigindo esse tipo de medicamento, né, o que nos leva a crer aí que já seja uma encomenda. Então eles já foram pedindo para ir para a geladeira, para mostrar para eles onde estavam os medicamentos com tais nomes, né, esse Ozempic, esses medicamentos mais caros, subtraíram, colocaram numa sacola e já empreenderam fuga. E nesse momento que a informação chegou pra gente, acredito eu que eles já achavam que já tinha a posse tranquila do material, mas nós iniciamos uma operação com vistas a identificar, através dessas câmeras de segurança, essas imagens que chegaram pra gente, identificamos, né, alguns dos indivíduos e realizamos operações para tentar capturá-los e recuperar esse medicamento que foi subtraído. Agora, Laí, sargento e quem nos acompanha, são detalhes que se destacam nessas imagens, que o primeiro criminoso, ele entra, já mostra ali a arma para aquele fiscal, né? O fiscal vigia ali da farmácia, e o fiscal, ele tá parado, coitado, ele fica com as mãos assim, parece que por alguns segundos ele parece nem acreditar no que está acontecendo, porque é tudo muito rápido, ele já entra, já vai ali em direção a ele, né, sargento? Então, ele mostra a arma e anuncia o assalto. Do lado dele tem uma moça, uma funcionária que também é rendida. Eles são levados, tem uma outra imagem que mostra eles andando ali pelo corredor da farmácia. Os militares contaram que ali naquele corredor também eles subtraíram alguns produtos lá de alto valor e ainda foram para uma parte, um compartimento interno dessa farmácia, onde havia mais 2 funcionários. E a gente vê que o susto do pessoal foi tamanho que alguns desses colaboradores, alguns desses empregados da farmácia chegam a ficar com as mãos assim, mão pro alto mesmo, né, sargento? Pois diante, né, de uma ameaça com arma de fogo, né, o pessoal fica bastante temeroso e assim, tenta esboçar o mínimo de resposta, né, a essa injusta agressão, né, tenta esboçar o mínimo aí de enfrentamento para evitar ser alvejados, né, e assim, acabar ajudando o infrator a concluir o seu intento e se proteger, né, para não ser ferido, não ser lesionado com essas armas de fogo aí. É bastante assustador mesmo. A gente vê que um deles que entra de boné, tá com uma máscara no rosto, ele chega a conversar dentro daquela sala. Ali ele tá passando orientações de que produtos que ele queria, o que ele conversa com o pessoal naquela hora? Ali ele tá exigindo que os funcionários mostrem para ele onde fica essa geladeira, né, onde fica armazenado esses medicamentos mais caros. São medicamentos de combate à obesidade que ficam armazenados numa câmara fria, é isso? Exatamente. Eles ficam separados, né? Não são medicamentos de balcão, eles ficam numa câmara específica porque ele precisa de uma temperatura ideal para sua conservação, então eles ficam separados. O que eles levaram, quanto desse material e qual que é o valor desse prejuízo, sargento? Eles levaram esses medicamentos de combate à obesidade, eram 32 itens, né, de medicamentos e o total é aproximadamente R$40 mil o valor agregado de todo o medicamento.
São medicamentos injetáveis com venda de receita. Qual que é a ideia da polícia? Que eles iriam vender, comercializar esses medicamentos no mercado paralelo? Sim, com base no que a gente apurou no decorrer dessa operação, o que indica é que esse medicamento já foi encomendado. Talvez já tivesse um receptador já aguardando essa entrega, né? Considerando, inclusive, que o receptador sabe que esse medicamento não pode ficar armazenado muito tempo fora da temperatura ideal. Então, e outra, né? Eles aguardaram a abertura da farmácia e já foram com a intenção de pegar justamente esse tipo de medicamento. Então, possivelmente já sabiam que também tinha um estoque naquele dia, naquele horário. Exatamente. Outra informação preciosa, né, para a Polícia Judiciária atuar, porque é uma informação privilegiada de que tinha essa quantidade de medicamento nesse local e nesse horário. Então, a gente acredita que já tenha sido encomendado, já tem uma pessoa específica que faz a receptação, senão não tem o porquê o roubo, né? Se não tiver o receptador, a pessoa que já compra. Então acredito que já estava encomendado e eles já iam passar isso aí rapidamente para essa pessoa. Entretanto, a polícia agiu mais rápido e conseguiu interceptar e recuperar o material e prender os autores. Agora, eles fugiram, né? A polícia acredita lá aí que havia cerca de 4 envolvidos. Porque dentro da loja, 2 entraram. Um que a gente vê com a sacola verde na mão. Esses criminosos, eles têm idades entre 21 e 35 anos. Desculpa, 29 e 35 anos. Um de 29, um de 31 e um de 35. 2 deles já têm uma ficha criminal que foi até difícil aqui para os policiais pegarem pra gente. Tanto crime. Só um deles tem 2 homicídios, suspeitas de mais um homicídio, tráfico de drogas, é muito crime. E eles tinham comparsas que estavam do lado de fora aguardando para conseguirem justamente dar a fuga para esses 2 bandidos. Da farmácia, eles sobem em cima de uma moto de quem já estava esperando e vão para onde, sargento? Eles dividem ali as direções, talvez na intenção até de confundir as pessoas que estavam fazendo a vigilância, né? Então, uma das motos vai para a direita, sentido MG10, e a outra vai para a esquerda, sentido rodovia 424. Acredito que os 2 indivíduos que foram sentido MG10 já deslocaram diretamente para o bairro Xangri-Lá, que foi onde a gente conseguiu localizar o último dos autores. E os outros 2 que vão sentido 424 deslocam diretamente para a residência de um dos envolvidos, que fica em São José da Lapa. Inclusive, quando do momento da nossa abordagem, a nossa chegada, um desses indivíduos, ele tentou se esconder no porta-malas de um veículo que estava estacionado dentro da garagem, enquanto o outro, com essa sacola, a mesma sacola que aparece nas filmagens aí, saiu pulando as residências e foi preso na 4ª residência do lado direito da dele. Ele conseguiu levar consigo esse material, dispensou o material em cima de um telhado das residências, dispensou a arma de fogo dentro de um lote vago por onde ele passou, e a gente conseguiu capturar. O outro, ele foi para o bairro Xangri-Lá, para a sua residência também. Nós diligenciamos no sentido de abordá-lo. Quando a gente chegou na rua e ele visualizou, ele tentou evadir-se com a sua motocicleta por cima da calçada e depois pegando a contramão de direção, vindo a colidir com a viatura policial. Mas conseguimos, né, fazer a sua prisão. Prestamos o socorro devido, né, para garantir a integridade física dele e apresentamos sua autoridade. Olá, eu fico impressionada, vou fazer esse desabafo aqui com você, o tanto que bandido é habilidoso para pular muro, para sair correndo, para pilotar a moto. A gente chegou aqui no batalhão do Gé e a gente está vendo que os policiais aqui têm um porte físico avantajado também. A gente percebe que devem ser policiais que se dedicam, que treinam, mas o criminoso ainda consegue correr. Haja fôlego, né, sargento? Pois é, a adrenalina ela acaba movendo eles, né? E isso aí faz com que eles retirem forças e habilidades da onde a gente não sabe e consegue fazer esses trajetos aí improváveis, né? Inclusive, esse rapaz, ele até tá um pouco mais forte, mais pesado e conseguiu pular por 3 muros, né? E alcançar a 4ª residência ao lado da casa dele. E levando consigo ainda o material roubado. É uma habilidade que só a adrenalina mesmo que faz com que eles despertem ela. Eu tô imaginando aqui os policiais abrindo o porta-mala, tá lá o homem escondido lá dentro. Não é fácil, sargento. Material todo recuperado e ainda uma arma. A arma usada no crime foi recuperada também. A arma de fogo utilizada no crime, ela aparece nas filmagens, ela é também reconhecida pelas vítimas, né? O indivíduo que estava com o material tentou dispensar ela, jogar ela no meio do mato no lote vago, só que a gente conseguiu localizar.
além de 3 indivíduos aí que se dedicam à prática criminosa, né? E a criminalidade violenta que a gente tirou das ruas, a gente tirou também uma arma de fogo que podia ser utilizada para lesionar, para poder matar e para causar outros danos para cidadão de bem. Só para a gente fechar, sargento, 2 deles com vastas passagens, diversos crimes. Fala um pouquinho desse histórico criminoso deles para nós. Pois é, um dos indivíduos, ele possui um homicídio, é um processo de homicídio, né, que ele responde. Tem diversas passagens por porte ilegal de armas, tráfico de drogas, receptação, roubo e furto. O outro indivíduo, esse do Xangri-Lá, ele responde um homicídio aqui em Santa Luzia, responde um outro homicídio em outra cidade. Também tem diversas passagens, assim, muitas passagens, mais de 10, por tráfico ilícito de drogas, por receptação, por roubo, por furto. O outro indivíduo, um terceiro, ele só tem uma passagem por receptação, mas ao que tudo indica, quem coordenava essas ações, né, de acordo com o empirismo policial, com a nossa forma de trabalhar e observar as coisas, a gente conseguiu entender que quem orquestrava mesmo essa organização aí, que se dedicava ao roubo, né, era esse rapaz que, apesar de ter uma passagem só, ele tem aí um posicionamento de alto escalão entre esses 3. Ou seja, é o que estava do lado de fora com a moto que seria o que orquestrou tudo. Exatamente. Um dos que estava do lado de fora, né? O quarto indivíduo não foi identificado e nem alcançado até o momento, mas continuam-se as diligências e acredito que nos próximos momentos ele deve também ser identificado e localizado. Quem compra material sem garantia de procedência, sem nota fiscal, também é conivente com esse esquema de receptação, né, Sérgio? Com certeza. É um medicamento, nesse caso, né, um medicamento de valor agregado bastante alto. E quando você encontra esse medicamento aí com um preço muito diferente do valor... Tipo metade ou menos. Metade ou menos, você entende que a procedência não é a mesma de que você ir lá na farmácia e fazer a aquisição. Então, de uma forma ou de outra, tentando levar vantagem, você acaba contribuindo com o crime, contribuindo aí com a alimentação, né, da vontade dessas pessoas aí de delinquir para poder ganhar dinheiro fácil. Ô, Laíra, a polícia recuperou todos esses materiais, mais a arma de fogo. Esses medicamentos, eles vão ser reenviados para o laboratório de origem, para ver isso, o pessoal da farmácia que informou para os policiais, para ver se ainda há como aproveitar de alguma forma, se há o que fazer ou se realmente por lá mesmo eles vão ser descartados. Um prejuízo de R$40 mil. Gente que precisa do medicamento ficando sem, mas o bom dessa história toda é que a polícia conseguiu retirar 3 criminosos perigosos e uma arma da rua, né, Laíra? Eu volto com você. É o que você falou, Michelinho. Os caras eles conseguem correr, o mais gordinho também conseguiu correr, mas não adiantou. Tá. Na hora H mesmo, eles caem, uma hora ou outra. Ou vão ser presos ou acabam morrendo. Porque é assim, a nossa experiência mostra isso. Não há caminho para bandido, gente. Por mais que o nosso Código Penal, você falou aí, tem um aí que tem responde a 2 homicídios. Você já imaginou? E tá solto. Os caras estavam soltos, cometendo o quê? Mais crimes. Aí deram de cara com a equipe do Sargento Túlio. O homem é pequeno, né? Tamanhozinho do Sargento Túlio. Quem é que vai encarar? Não encara mesmo. Competente demais. Manda um abração para ele aí, que ele fala bem demais. É muito preparado. Manda um abraço para ele aí, pro Sargento Túlio.